Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse dktbrasil.com.br. E também com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Muito bem, uma pesquisa feita pela Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, realizada para a Câmara Brasileira do Livro e para o Sindicato Nacional de Editores, o mercado de livros impressos faturou 5,3 bilhões de reais em 2013, um crescimento de 7,52% em comparação com o ano anterior. No entanto, descontada a inflação no período de 5,91%, o crescimento real é de apenas 1,52%, sendo que 62.235 livros foram publicados no período. Desses 62 mil, 21 mil foram primeira edição e 41 mil reimpressões. São números absurdamente grandes aqui em termos de Brasil, especialmente se você imaginar que faz de conta que você é uma Saraiva e você vai ter na tua mão 400 e poucos títulos por semana para colocar em exposição, para vender, para botar no estoque e tudo mais. É um absurdo, a quantidade é muito grande, mas não deixa de ser interessante a gente imaginar que ao fazer essa conta e tentar verificar qual foi o crescimento real, aparece uma coisa interessante que é uma estagnação do mercado. O Brasil tem 3 mil livrarias em 5 mil municípios, média de uma livraria para cada 64.255 habitantes. No mercado que está estagnado, e está estagnado por vários motivos. Bom, tudo isso que eu estou trazendo a você aqui é parte de um release que eu recebi outro dia, comentando sobre uma pessoa que eu acabei olhando aqui e chamei para vir aqui. O Cássio Barbosa, que é economista, jornalista e consultor editorial. O Cássio está tratando de um assunto interessantíssimo aqui, que é a autopublicação. Nesse contexto de liderança, que é o que nos interessa aqui, eu convidei o Cássio para vir para cá. E o Cássio vai bater um papo comigo agora, não só a respeito da questão do mercado editorial brasileiro, mas do que é que você pode fazer para ter acesso a essa coisa fantástica que é editar e publicar as coisas que você escreve, seus conteúdos. Cássio, seja bem-vindo ao Café Brasil. Como a gente sempre faz aqui, eu preciso que você comece contando para as pessoas por que a gente deve te ouvir. Quem é o Cássio e o que é que você veio fazer? Vamos lá, Cássio. Legal. Bom, minha formação aí, minha atuação sempre foi na área de jornalismo, mas aos 17 anos eu dei uma guinada na minha vida e resolvi montar minha editora. E comecei a produzir revistas segmentadas e livros, e acabei me especializando. Hoje tem um projeto bem específico aí no segmento de autopublicação, né, de pessoas que querem editar os seus livros, além de uma editora convencional que eu também opero. E eu tenho um acúmulo de experiência, de conhecimento, exatamente por atuar nesses dois lados do mercado editorial, como editor convencional e como editor de autopublicação. Legal. E a gente acaba descobrindo que existem opções viáveis, interessantes, para os dois lados. Pode ser um bom negócio ou um mau negócio, dependendo do que você escolher fazer. Dependendo da tua característica, de como você está no mercado, de qual é o teu objetivo, uma opção pela autopublicação pode ser um sucesso ou um fracasso. Uma opção para uma editora comercial pode ser maravilhosa, pode ser uma tragédia, né? Legal. Então, identificar quando vale a pena editar um livro, se o teu conteúdo é adequado para editar um livro, talvez seja o segredo, né? Então, e eu discordo um pouco da questão de que o mercado está estagnado. Na verdade, o mercado está crescendo. Esses números que eu comentei no começo aqui, que estavam naquele release que eu recebi de vocês, mostram uma coisa interessante, que é o seguinte: para quem é de fora do mercado e olha, me parece que são números grandes, até porque eu não tenho nível de comparação com lugar nenhum. Então, quando me dizem que 21 mil títulos novos são lançados por ano no Brasil, cara, se dividir isso por 12, dá mais 2 mil por mês, 500, 400 por semana. Isso é um volume brutal, que de certa forma até explica a dificuldade disso. Como é que você move isso? Como é que você bota isso em pé na livraria, né? Mas a gente que não conhece lá fora, eu não sei se esse número, quando eu comparo com os Estados Unidos, por exemplo, deve ser uma besteira. E outra coisa importante também que coloquei aqui, quer dizer,
tem menos de uma livraria por cidade no Brasil. Tem cidades que não tem livraria nenhuma. Na verdade, o número é quase 1 para 2. Quer dizer, uma livraria para cada duas municípios. cidades. Nós temos quase 6 mil municípios. O que indica um potencial fabuloso para se trabalhar distribuição no Brasil, que tem um problema gigantesco. O Brasil é um continente, né? Quer dizer, tudo aqui é mais difícil, tudo é muito mais complicado, né? Então, com essa tua experiência, fala um pouquinho pra gente aí. Esses números do Brasil são números que realmente impressionam em qualquer lugar do mundo, ou nós estamos muito atrás ainda? Nós não estamos muito atrás do ponto de vista do volume de títulos publicados. O Brasil tem uma produção cultural gigantesca, boa, de alta qualidade, e materiais muito bons que são editados no Brasil. O que nós temos é uma estrutura comercial, uma estrutura de distribuição e de revenda que não chegou a se desenvolver. Hoje existem mais pontos de venda de livro em Buenos Aires do que no Brasil inteiro. Buenos Aires, cafeterias, bancas de jornal, todos os lugares que vendem livros. E no Brasil, a distribuição, quando você olha do ponto de vista das livrarias, 3 mil livrarias, você fala, pronto, acabou esse mercado. De fato, livrarias de rua, tradicionais, antigas, estão fechando. Sobram as de shoppings e algumas em cidades do interior. Mas nós temos no Brasil um fenômeno dos canais de vendas alternativos. Os títulos que mais vendem no Brasil, esses 2.500, 2.400 títulos novos por mês, são não pedagógicos, não didáticos. Sim. Porque o mercado didático é outro universo, né? Os não didáticos, os dois principais segmentos seriam livros de autoajuda e livros religiosos. E livros religiosos essencialmente se vendem em igrejas. Sim. Então você tem um canal gigantesco de distribuição em igrejas católicas, igrejas evangélicas, centro espírita, etc. Pessoas que vendem os seus próprios livros. Fora isso, você tem palestrantes, consultores, pessoas que vendem o seu livro na sua atividade. Então, por exemplo, se você vai hoje num pet shop, né, que vai lá fazer um penteado no seu cachorro, é muito provável que você encontre lá uma gôndola, um display, vendendo revistas e livros especializados para quem tem cachorro, para quem tem animais de estimação. Então, eu tenho uma cliente que faz livros, ela é sexóloga, ela faz livros de orientação, de motivação para casais que tenham dificuldades de relacionamento sexual. Ela vende esse livro hoje essencialmente em sex shop. Legal. Então, esse livro não existe em livrarias, existe assim, muito pouco, e vende bem. 6 ou 7 edições já foram feitas, de grandes tiragens. Então, esses caminhos alternativos estão naqueles 21 mil. Estão dentro daqueles 20 os mil títulos são vendidos por todo, porque a quantidade de títulos é mensurada pela Biblioteca Nacional, quando você registra o ISBN. Então você sabe quantos títulos foram postos no mercado. Legal. Mas não chegam às livrarias todos esses títulos. Tá? Então muitos desses livros são vendidos online apenas, em lojas virtuais, e aí você tem uma distribuição nacional a partir de uma localização estratégica. Mas o forte mesmo é a segmentação, de você encontrar livros de culinária dentro de restaurantes, dentro de... Posto de gasolina em estrada, que já tem a distribuição lá colocada. É interessante isso, eu me lembro que quem começou esse lance de distribuição de livro no Brasil foi o Monteiro Lobato, na porrada, né? Que eu me lembro da história dele mandando cartas para farmácias, não sei quanto tempo atrás, dizendo, que tal começar a distribuir livro, né? E aí começou um processo que virou uma coisa estranhíssima hoje em dia. Vamos falar do processo tradicional, né? Que sou eu chegando numa livraria grande, numa mega store, num shopping, e procurando um livro do Luciano Pires. Não tem. Não tem. E se tiver, é acidente. Está no sistema. Sobrou um ali por acidente. Vai estar cadastrado. Aí o cara fala, se o senhor queria, eu posso encomendar. Aí a pessoa fala, eu quero. Ele encomenda. Essa livraria não tem no estoque, ela vai ligar para a editora que me editou e vai pedir um exemplar que a editora tem que mandar para Manaus. Ou seja, mandar um exemplar para Manaus é mais caro do que o preço do livro, do que o que ela vai ganhar pro livro, e aí acaba que não rola e meu livro acaba não aparecendo no mercado, né? E fica aquela história, quer dizer, por que o livro é caro, né? O livro é caro porque é difícil distribuir, é deficiente, e aí a gente começa a fazer a escala de construção do preço do livro e tromba com um negócio que é terrível aqui no Brasil. Eu vou te dar os números aqui, você está mais por dentro que eu, você vai me corrigindo, tá? 55% do preço de capa de um livro é o desconto que a livraria deu para comprar da editora. Ou seja, a editora passa o livro para uma distribuidora, normalmente,
raramente o editor abastece direto a livraria. Sim. Porque a logística, de fato, mandar um exemplar para Manaus, ou para Salvador, ou para Porto Alegre é mais caro, às vezes para a cidade vizinha, né? É mais caro do que o preço do livro. Mas a distribuidora, ela atende centenas de editoras. Sim. Então uma livraria de porte, quando ela faz um pedido, você vai numa livraria, acha um livro, acha lá o livro do Luciano, Sim. solicitou, à noite a livraria vai fazer um pedido para a distribuidora, não de um livro, mas de vários. Sim. E essa distribuidora vai montar uma entrega com 10, 20, 50, 200 livros, dependendo do porte da livraria, que compensa a logística. Exatamente. Essa distribuidora, ela pega o livro na editora com 50% a 60% de desconto, e normalmente consignado. Sim. Tipo, se não vendeu, devolve, o problema é da editora. Sim. E ela repassa para a livraria de 30% a 40%, que é o que vai ser a margem da livraria. A livraria, por sua vez, pode dar para o consumidor final de 5%, 10%, 20% de desconto, dependendo da estratégia dela. Só que a gente não pode esquecer que a livraria tem custo de locação do shopping, condomínio, claro, funcionário e impostos. A distribuidora tem condomínio, aluguel, impostos, mais transporte, caminhão, vendedor. E a editora também tem tudo isso. Então, o que encarece o livro é porque você tem uma tributação sobre todas as fases do processo. Sim. Então, a editora, ela arca com impostos, a distribuidora arca com impostos. Que não é a tributação em cima do produto em si, livro. É todo o composto que está ali. Exatamente. Mas você toca num lance interessante que é bom a gente falar aqui para o pessoal sacar. Quer dizer, quando o livro sai da editora, ou seja, da gráfica que está aqui, estou com um produto na minha mão e estou pronto para vendê-lo, né? Dali para frente, ele vai ser encarecido em 50%, em 100% a mais. Então, se eu tirar da gráfica, estou com um livro na minha mão, que me custou R$10 na gráfica, mais R$4 para fazer, mais o dinheiro que vai ganhar o autor, que é 10% do preço de capa, mais ele custou 15%. Custou 20, digamos que custou 20. Lá na ponta do sistema ele vai ser vendido a 42 a 43. Então, a diferença entre 42 e 20 é o que fica no meio desse caminho que vai para o distribuidor, que vai para a loja, etc. e tal. Então a gente já tem uma ideia. Se eu pudesse comprar o livro direto da editora... Você não pôs marketing. Se você colocar custo de divulgação e marketing, você triplica. Isso é outro momento que eu quero chegar para você, né? Se eu pudesse, como leitor, comprar o livro direto da editora, eu teria um desconto no mínimo de 50% se eu pudesse fazer isso. Não é feito assim, porque a editora não vai sair vendendo no avulso, etc. e tal, senão ela desmonta o processo, etc. e tal. Mas uma das pistas está aí. Então nós temos uma carga tributária que não é necessariamente o tributo em cima do livro, mas é o tributo em cima do meu imposto a cadeia toda. A cadeia toda, que encarece demais. E tem a ineficiência desse processo, que se agrava com mais um outro ponto, né? As grandes livrarias não compram os 400 títulos por mês. Ela olha para os 400 e escolhe 80. Né? A gente pode falar tudo aqui? Pode falar tudo. Pode falar. As grandes livrarias, hoje, as livrarias, pequenas, médias ou grandes, são reféns das grandes editoras, dos grandes grupos editoriais. Sim. Elas são obrigadas a comprar as tais das grades, que não é venda casada, porque venda casada é proibida, mas as grades é o seguinte: você quer comprar um best-seller? Você só leva o Harry Potter se comprar o Luciano junto. Não, você pode comprar avulso, mas o desconto é menor. Entendi. Você quer um desconto bom? Você compra num kit, onde eles te empurram. Aí uma grande rede aqui de São Paulo, não vou falar por uma questão... Claro. Uma das compradoras deixou claro, 60% do que eles têm em prateleira é grade. É coisa que é empurrada, que não necessariamente vai vender, mas eles querem os best-sellers com preço bom, para conseguir ser competitivo no mercado. Eles são obrigados a comprar as novidades que essas editoras colocam no mercado. Normalmente são grandes grupos, multinacionais, internacionais, e o que acontece? A grande maioria das pequenas editoras não tem espaço, porque a livraria não vai manter um estoque de tudo que sai no mercado. Ela vai comprar um negócio que ela não sabe se vai vender, está certa ela. Ela não tem que estocar tudo. Ela vai vendendo à medida que aquilo se prova atraente, que existe mercado para aquilo. Porque também tem muita porcaria que sai no meio desses milhares de títulos aí. Então a livraria, ela não tem um estoque, ela tem o que está na prateleira. Ela não vai empatar dinheiro num livro que não sabe se vai gerar. E quando compra um ou dois para testar. E mesmo quando é consignado,
Não interessa ela receber 200 exemplares, claro, vai ocupar espaço, ela vai ter que cadastrar aquilo. Isso é um pesadelo, né? Trabalhar com esse volume de coisa. Então isso, de certa maneira, explica a ineficiência desse processo. Então, mas né? as distribuidoras, elas têm uma eficiência de logística hoje. Em várias partes do país você consegue, de um dia para o outro, receber esse livro. Há um custo de distribuição, porque, embora o pessoal fale, atravessador ganha muito, né? Se você pegar o tamanho do país, imaginar que sobra para distribuidor uns 30%, e ele tem caminhão, depósito, etc. E se o livro amassa, estraga, ele não pode me devolver para a editora, ele tem que pagar esse livro. E ele também tem uma certa inadimplência, ele também tem uma certa dor de cabeça. Então nós temos uma logística interessante. O ponto crucial que encarece o livro, o assunto era o preço, de fato é a tributação, que ela reincide sobre esse livro. Então o distribuidor tem impostos, a livraria tem impostos, e tudo isso quem paga é o consumidor final. E nós temos uma dificuldade no Brasil, que é o ganho de escala. Embora sejamos um país de 210 milhões de habitantes, somos um país de 30, 40 milhões de leitores. Quem lê no Brasil lê muito. Se você vai nas grandes livrarias, nas mega stores, você vê o pessoal de sacola, comprando bastante, e livros caros, né, preços equivalentes ao mercado internacional. Então quem lê no Brasil lê muito, mas o mercado leitor no Brasil é restrito. Ainda é um mercado, é uma Argentina mais ou menos, uma Espanha, talvez em termos de população. Então nós não temos volumes de tiragens que ajudem a baixar o custo do... Deixa eu te dar um número histórico, que eu trabalho com ele há 15 anos. No Brasil, qualquer livro que vender 4.500 exemplares no ano é um best-seller. Segundo a Câmara Brasileira do Livro, a tiragem média de livros no Brasil é 2.000 exemplares. Média. A tiragem média. Quer dizer, quando você pega best-sellers aí vendendo 200, 300, 400 mil, 1 milhão, 10 milhões, aí pega Padre Marcelo, pega alguns best-sellers mesmo, aí você tem uma infinidade de gente que não vende 1.000 exemplares. Sim, quer dizer, é o lance do Neymar, né? Para cada Neymar, tem 100 mil jogadores ganhando quase salário mínimo. E o pior, rapaz, é que tem muita coisa boa, boa tem, nesse claro mercado. Que tem. O que traz para a responsabilidade para o colo do leitor, né? Quer dizer, se eu sou um leitor de 10 mais da Veja, eu vou estar na refém, eu vou ler aquilo que quiserem colocar para mim ali, aquilo. Mas se eu sou um leitor absolutamente interessado, quer dizer, o ratão que senta numa biblioteca, numa livraria e fica lá procurando, você vai sempre encontrar coisas legais, e mais ainda com a consciência de que o que está ali à tua disposição na livraria é a pontinha, é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Quer dizer, imagina o que é que não foi para lá, né? Que são as coisas legais. O que começa a empurrar a nossa discussão para a internet, mas eu não quero chegar lá ainda. Eu quero esgotar um pouco mais desse Na verdade, tema, se você tem canais alternativos, hoje a ideia é que o livro alcance onde você está. Você não vai ter que ir numa livraria. O rato de livraria, que é no sebo, procurar uma novidade, hoje ele só encontra pasteurizado, igual em todas as livrarias, os best-sellers. Tem uma máxima aí no mercado editorial, se você quer um livro, o sucesso é inversamente proporcional à profundidade do livro. Quanto mais raso um livro, mais ele vende. Isso é natural. Que é natural. Música é assim, programa de televisão é assim, filme no cinema é assim. Tem jeito. Tudo assim. Então é um produto de consumo, e quando você elabora um livro, você produz focado num segmento. Se você faz um livro muito profundo, você sabe que ele não vai vender muito. Se você quer para fazer volume, então você tem que fazer água com açúcar. Poucas páginas, muita ilustração, letra grande. Isso. Uma capa chamativa, apelativa. Aquela história. Um título, mesmo no segmento de liderança, vai ver o que tem no aeroporto, de aqueles títulos maravilhosos, né? Fique rico em meia hora. 10 dicas para transformar uma equipe vencedora. Isso vende. Eu costumo brincar sempre, eu dou um curso sobre como editar livros, e eu sempre brinco 10 passos para ficar rico. É um livro que todo mundo quer comprar. Claro. E na hora de escrever, fala, mas se eu tenho o segredo, por que eu vou... E quem ficou rico foi o cara que escreveu, né? Ele tá ali, né? Mas deixa eu voltar para nossa trilha aqui, que é a seguinte aqui. Muito bem, quem está me ouvindo aqui é um sujeito ou uma garota que está interessado em publicar aquilo que escreve. Então, hoje em dia já tem recursos que eram impensáveis há alguns anos atrás. Por exemplo, essa pessoa que quer publicar alguma coisa já fez seu blog, cara. Ela já está publicando os seus textos sob forma de um blog. Eu vou mais atrás ainda. Ela tem uma página no Facebook.
E nessa página ela põe posts que ela escreve, coloca ali, e ela tem ali 200 caras que estão curtindo, de repente 10 vêm e comentam, etc. Então ela já começou, sem perceber, a ter a experiência como escritor e como publicador, né? Então essa pessoa já está inserida nesse mundo fantástico que é o mundo da escrita, quer dizer, ela já está tendo a experiência de colocar em palavras aquilo que passa pelo seu sentimento, etc e tal, e do outro lado, tendo uma coisa que os escritores acho que sonharam a vida inteira, que é ter um feedback quase que imediato, né? Quer dizer, ela escreve, em 2 minutos já tem alguém, legal, concordei, não concordei, você é burro, você é legal, adorei, papapá, etc. Então, ela já está vivenciando isso. E um belo dia ela olha e fala, já estou com material legal, eu gostaria de transformar isso num livro, né? E aí começa a grande encrenca. Então, tendo esse material na mão, o que eu faço para publicar um livro? O modelo antigo era o seguinte, junta isso tudo, prepara o livro, faz um calhamaço, vai numa editora, manda para lá e cruza os dedos para esperar que algum editor leia, goste e resolva te bancar, né? Isso é uma loteria, isso é uma roleta russa. Eu passei por isso, o meu primeiro livro editado dessa forma foi o meu Everest. Eu fui para 8 editoras, até achar uma que aceitou e publicou, e o livro está aí, já está na 8ª edição, né? Mas foi dificílimo, e eu só consegui chegar porque eu tive alguém que me conhecia, que me levou pela mão, chamou o editor, botou eu junto com o editor, e por causa dessa pessoa eu consegui lançar, senão não teria como fazer, né? Mas existem 1000 caminhos hoje em dia. Então, eu queria que você desse pra gente um panorama desse processo antigo, se ele existe ainda, como é que ele funciona. Lembrando que quem está te ouvindo aí é um cara que uma garota que um dia quer lançar um livro, né? Como é que é isso hoje? Ainda existe. A maioria das editoras tradicionais, convencionais, opera dessa maneira. Você prepara um original, manda para a editora, cruza os dedos, né? É óbvio que tem alguns caminhos que podem facilitar. Se a pessoa não conhece, que está nos ouvindo e não conhece alguém dentro de uma editora, tem algumas coisas que facilitam. Por exemplo, mande o original para uma editora que tem perfil, que tem pertinência com o seu conteúdo. Se você tem um livro de biologia, você manda para uma editora de livros jurídicos, não vai rolar. Não vai rolar, porque as editoras recebem toneladas, milhares de originais, e elas não têm tempo de analisar, e o autor acha que tem alguém lá sentado esperando para ler o livro dele. Não tem. E não tem. Você imagina o seguinte, se 21 mil são publicados, quantos não são publicados? Exatamente. Né? O volume que é, né? E aí você tem... a primeira peneira dentro de uma editora é exatamente a pertinência. Ninguém dentro de uma editora lê inteiro um livro quando chega um original. Assim, nós lemos, é uma praxe, né? O índice e o primeiro capítulo. Às vezes o primeiro parágrafo. Mas o livro é maravilhoso lá no final. O livro tem que ser maravilhoso no primeiro parágrafo. Se ele não me gerar a vontade de ler adiante, aquele livro morreu ali. E um índice bem feito. Por quê? Quando você vai comprar um livro, para que serve o índice do livro? Para vender livro. Claro. Então não é para você procurar a página que você parou de ler. Quando alguém vai comprar um livro, abre o índice e vê... Tem aqui, né? Deixa eu resumo, né? Um resumo, são né? 10 passos para ficar rico. Qual o caminho que o autor vai percorrer? Qual o caminho que ele me propõe? O editor, quando ele olha um índice, ele vê o tema e vê um índice, ele já sabe se o livro é objetivo ou se ele fica dando volta. Entendi. Quando ele lê um primeiro parágrafo, ele já sabe se o estilo do literário tá bom, então você já tem uma impressão. Óbvio que às vezes a gente se engana, né? Mas um bom selecionador de originais, ele bate o olho no primeiro parágrafo, ele já anota na borda, cortar 30%, porque esse livro está muito grande. Um livro mal escrito, ele vai começar a pegar depois da página 50. Entendi. Até, se for um romance, até entrar na história, né, o escritor normalmente inexperiente vai praticando. Se não é um livro, se não é um romance, se é um livro técnico, se é um livro de negócios, é mais importante a segmentação e a qualificação de quem escreve. Eu sempre sugiro, né, quando mandar um original para uma editora, manda um bilhetinho junto. Quem sou eu? Nesse bilhetinho, 25 palavras, você tem que dizer quem você é, por que te justifica estar escrevendo esse livro. De preferência, coloque lá, o livro já está registrado na Biblioteca Nacional, protocolo número tal. Porque tem muita editora por aí que vai pegar teu original e vai dizer que não aceitou e vai publicar. Então, assim, você tem um filho, registre seu filho. Eu sempre falo isso. Então, o processo convencional é isso aí. Você manda mesmo, fica esperando na fila.
saiba que hoje você entra no site de grandes editoras, eles já têm um banner piscando lá, não estamos aceitando originais. Por quê? Também, essas grandes editoras vão nas grandes feiras de livro na Alemanha, Estados Unidos, E compram os compram originais de direitos, né? Compram os direitos os direitos em português. que já estão pagos, né? Que De já estão 800 amortizados lá fora, né? que acaba ficando um custo mais baixo. Né? Eu brinco, eles compram os 800 tons de cinza lá fora. Sim. Porque quando eles trazem para o português, é um livro que já fez sucesso. Já está Já tem a capa desenvolvida, já tem o marketing pré-fabricado. É um livro que já tem um mercado esperando pelo lançamento. Então é uma venda mais fácil. E cai um lápis aqui, ó, ninguém vai ouvir. É mais difícil o autor lá de fora controlar o pagamento de royalties também. Então, algumas editoras apostam em títulos internacionais. Aí não são todas, algumas pilantras, né? Porque elas não tem como lá de fora controlar. Então o camarada vende uma quantidade X de livros e vai pagar. Não tem auditoria, e vai pagar uma quantidade menor de direitos autorais. Que é diferente quando o autor está aqui do lado e vê o livro dele todo dia nas livrarias. E ele exerce uma certa pressão. Mas, de qualquer maneira, as editoras acabam comprometendo, né, o seu orçamento, porque, infelizmente, eu como editor posso falar, o nosso orçamento ele é inelástico. Eu tenho uma verba para lançar livro ano que vem. Eu tenho um planejamento. Se eu for lançar 10, 20, 50 livros, eu não posso lançar 200. Se aparece um livro maravilhoso, sempre brinco, caiu o World Trade Center e eu tenho uma biografia do Osama Bin Laden na gaveta. Não estava programado para lançar, mas diante da circunstância, claro. Né? Então Isso é uma coisa interessante que você está colocando aí, que para quem é um cara que pretende lançar seu livro, é entender o seguinte: procurar uma editora quer dizer encontrar alguém disposto a investir dinheiro em você, porque ela é que vai pagar a gráfica, ela vai pagar o capista, ela vai pagar a revisão, ela vai arcar com uma série de custos e com o risco, ou seja, você como autor entregou o teu original e vai ficar sentadinho esperando um belo dia receber aqueles poupudos royalties, né? Um monte de dinheiro, né? Mas alguém teve que fazer o trabalho todo, então é muito difícil esse pessoal chegar aí bancando de cara, porque ele tem que olhar e dizer, bom, eu acredito que isso aqui vai vender, aí ele vai bancar, né? E uma outra coisa importante que você citou lá atrás, que é bom a gente retomar aqui, que é a questão do marketing e tudo mais, né? Aqueles 60% de livros que chegaram no pacote lá dentro da grade, né? Eles não têm marketing nenhum, eles vão chegar sem marketing. O marketing tá lá nos grandões, que vão vender de montão, né? E eu ouvi isso de editora, que o cara falou para mim, olha, a gente só investe em livro depois que ele começa a vender. E falei, mas peraí, mas para ele vender eu tenho que anunciar. Sim, mas a gente não corre risco. Nós vamos botar ele lá, uma meia dúzia, se colar e começar a vender, aí nós vamos investir nele. Então você fica naquela história, não vende porque não é exposto e não é exposto porque não vende. Você pode ter uma... O livro às vezes é maravilhoso, mas ele está num momento... Vamos pegar um exemplo de ciências. 10 anos atrás, tudo que se lançasse sobre Projeto Genoma vendia. Por quê? Estava na moda. Era desvendando o Projeto Genoma, porque o genoma e tudo mais. Hoje não se fala mais. Você lançar um livro hoje sobre genoma, não vende. Passou a moda. O mercado editorial ele tem movimentos também. Que nem a música, tem ritmos que vêm e vão, que voltam para a moda, somem de novo. O mercado editorial também é assim. Agora são vampiros e lobisomens comendo as mocinhas. O público infanto-juvenil, livro de vampiro, o que você põe vende. Então, se você tem um romance infanto-juvenil com vampiro, com alguma coisa do gênero, coloca isso na mão de uma editora que já trabalhe com livros desses, porque ele conhece esse segmento. E o teu livro vai na esteira dos outros que ele já vende. Sabe que eu me lembrei de uma história interessante, que é o Paulo Coelho falando do primeiro livro dele lá, o Diário de um Mago, né? Não é o primeiro. Nada, é o primeiro que explodiu. Aquele que, na verdade, explodiu com o Diário de um Mago. Que era um livro que tinha sido editado, se eu não me engano, em Porto Alegre, por uma editora, estava parado lá há 2, 4, 5 anos, e ele pega aquilo, troca de editora, e o livro explode e nasce o Paulo Coelho, que a gente conhece hoje. Você fala, cara, mas o que ele mudou? Não, ele mudou de editora. Não. E o livro era o mesmo, não é isso? Diz a lenda que ele lançou esse livro em português, 2.000 exemplares aqui, não vendeu nada. E alguém falou para ele, traduz esse livro para o inglês, vai vender na Califórnia, porque lá todo mundo gosta de esoterismo. E ele traduziu para o inglês, lançou na Califórnia e foi um fiasco. E passou um tempo, diz a lenda que o presidente dos Estados Unidos, que na época era o Reagan, estava descendo do avião com o livro enfiado na pasta que alguém deu para ele. Ninguém sabe se ele leu o livro, mas que a imprensa fotografou
E no dia seguinte todo mundo queria saber qual era o bruxo brasileiro que o presidente estava lendo. Não se sabe nem se ele leu, se alguém deu o livro. Nem se é verdade essa história, né? Assim, parece que ela tem um fundo de verdade nessa história. Mas isso tem a ver também com essa história de... explodiu, né? Isso explodiu. Se alinharem os astros, né? Eu fiz uma entrevista aqui com o Leandro Narlock, guia politicamente incorreto da história do Brasil, né? E eu estava conversando com o Leandro e falei, Leandro, como é que você fez para explodir teu livro? Ele falou, cara, eu preparei meu livro e fiz os primeiros 3 capítulos, levei para um conhecido meu que estava numa editora. E ele leu aqueles 3 primeiros capítulos e falou, cara, tá muito amargo o teu livro, né? Teu livro também. Aí ele falou, eu voltei para casa, reescrevi dando um toque de humor, ficou mais leve e tudo mais, entreguei de novo para ele, mas ele estava num processo de saída daí. Ele saiu da editora que ele trabalhava e mudou para a Leia, que era uma editora que estava começando a explodir, e ele me chamou lá e falou, vamos lançar teu livro. E o Leandro era cara que trabalhou na editora Abril, em revista, e o Leandro falou, pô, a hora que sair eu vou ligar para meus amigos e vou arrebentar com esse livro. E o livro foi publicado e não aconteceu nada, cara. 3 meses depois, assim, num intervalo de uma semana, o Pondé comenta o livro na Folha de São Paulo e o Nelson Motta comenta o livro no Globo. No dia seguinte explodiu e virou aquele fenômeno editorial a partir dali, né? Quer dizer, 2 pequenas ações que não estavam sob controle, porque ele não provocou isso, ele fez o normal, né? E calhou dos 2 comentários e o livro explode de venda. Quer dizer, tem um elemento aí que é o elemento... Vamos chamar de sorte, tem que ter um pouco de sorte, né? Mas o livro tem que ter qualidade. Sim. Porque se ele não tem qualidade, ele vai vender uma primeira leva e vai parar. E parou. Né? Isso não tem... eu costumo dizer que um livro só vai pegar quando ele chegar na terceira onda. Como é que é isso? Você joga uma pedra na água, pela primeira onda que forma, a segunda, né, que ele vai irradiando. Normalmente, as primeiras pessoas que compram o livro são as pessoas que te conhecem o autor. São os teus amigos, teus vizinhos, tua tia. Então você vai fazer uma noite de autógrafos e vai convidar teus amigos de infância, colega de trabalho, 50, 100, 200 pessoas vêm para comprar o livro. A maioria por educação. Claro. A maioria nem vai ler. Mas o que acontece? Essas pessoas que compraram o livro, algumas leem e gostam. E recomendam para outras pessoas. E aí começa o segundo círculo. De pessoas que não te conhecem, que não conhecem o autor, mas que conhecem pessoas que têm um relacionamento com o autor. Assim, olha... Esse livro aqui é do amigo dele, é do primo dele. Então acaba comprando com alguma indicação, né, de alguém conhecido. Quando essa segunda onda, que gostou do livro, ou seja, alguém que comprou o livro que não conhece o autor, recomenda para uma terceira pessoa, esse livro vai embora, vai vender 5, 10 anos por conta própria. Porque aí já é o mérito do livro, é o mérito do próprio livro. É interessante isso. Por isso é que uma pessoa que está na mídia tem mais facilidade de lançar uma edição com maior, né? A alavancagem inicial é relacionamento pessoal, é credibilidade. Por exemplo, ninguém procura um médico na lista telefônica. Eu estou com uma dor de dente, eu procuro um amigo, fala, me indica um dentista, me indica um médico. Você procura alguém que referende aquilo lá. Por isso que o Jô Soares fez tanto sucesso oferecendo o livro no programa dele, porque ele emprestava a credibilidade dele para quem via o livro. Hoje isso ganhou. O que é uma dica importantíssima para você que está nos ouvindo aí. Trate muito bem aqueles 200 seguidores que você tem, os 200 curtidores que estão ali no Facebook. Essa é a primeira onda. É a primeira onda que vai te ajudar a fazer as pessoas que estão próximas de você e que vão dar a primeira alavancada. Se o livro tem qualidade, você gera uma onda contínua, porque, óbvio, minha mãe, meus irmãos, vai todo mundo dizer que é ótimo o livro, que é maravilhoso, que eu sou lindinho. Mas a qualidade do produto, você vai checar. Então, você falou pra gente aí daquele primeiro caminho, que é o caminho tradicional. Quer dizer, eu tomei minhas preocupações, mandei o original para 2, 3, 4 editoras, estou aguardando alguma resposta. Normalmente essa resposta vem sob uma forma de uma carta, né? Olha, quando vem, né? Você ainda tem alguns caminhos que são interessantes. Não mande para 10 editoras ao mesmo tempo. Mande para uma, viu que não veio a resposta, mande para uma outra. Selecione a dedo, costumo dizer, escolha com quem você vai casar. Depois a pessoa vai te escolher também. Que não é complicado, né? Se você tem um livro de negócios na mão, basta você visitar a Saraiva, a La Selva, a Cultura e dar uma olhada onde estão os livros de negócios, ver quem são as editoras que lançam aquilo lá, né? Então você vai... Quais são as editoras? Óbvio. Tem uma série delas que estão ali. Pega os livros que estão vendendo mais, os que têm capa mais bonita, aqueles que têm menos erros de português. É um jeito de filtrar. Tem um trabalho de casa, que você como autor, quer dizer, não basta só escrever o livro, eu tenho que ter uma certa manha para poder sacar. Ali, pega lá no expediente do livro, tem o endereço da editora para você mandar a carta, tranquilo, na internet você acha. Mas selecione autores dessa mesma editora, brasileiros.
Fala assim, poxa, essa editora trabalha com autores brasileiros? Trabalha. Legal. Anote o nome de 4, 5, 10 desses caras. Ache esses caras na internet, ache esses caras no Facebook, dá uma telefonada e pergunta como que a editora trata esse autor, como que ele se ele recebe os royalties em dia, se o livro dele está bem distribuído, se ele tem uma divulgação adequada, que benefícios a editora trouxe para ele. Muito bem, vamos chegar naquele ponto então que você me passou aí mais ou menos a dica de como é que a gente faz pelo caminho tradicional, né? Mas aí eu sou um escritor. Eu escrevo livros para mim mesmo. Tenho aqui 1000 arquivos em Word que eu adoro, que estão aqui. E estou disposto a escrever um livro meu, a botar um livro meu no mercado. Mas eu não quero ser refém das editoras. Eu não quero estar entregando, esperando que me aceite ou não. Eu quero ser dono do meu próprio negócio. Afinal de contas, eu sou líder da minha vida. Eu vou fazer por minha conta, entendeu? E aí, cara, né, eu tenho que lembrar, algumas coisas que nós temos na mão hoje são muito legais e a gente nem sonhava com isso há muitos anos atrás. Ou seja, uma pessoa que hoje tem o seu Facebook com 200 curtidores já é um escritor na medida em que ela coloca alguns posts, escreve, já tem o feedback imediato, ela começa a gostar do assunto e de repente ela olha para aquilo e fala, pô, olha quanto post legal que eu tenho, será que isso não dá um livro, né? E eu não queria entrar nesse processo, eu quero fazer por minha conta, né? Então eu tenho um primo que sabe diagramar, uma sobrinha que sabe fazer arte, ela faz a capa para mim, e me deram a dica de uma gráfica boa, e eu fui lá, paguei, editei, fiz 3.000 exemplares, a Kombi estacionou e botou na minha garagem, e agora eu sou o feliz autor com o meu próprio livro que eu editei na minha mão. O que vai acontecer comigo, cara? Você vai ser o chato que vai sair distribuindo o livro para todos os amigos, ninguém vai aguentar olhar para você. Porque em todo lugar que você vai perguntar, já tem meu livro? Sim. E as pessoas vão torcer o nariz, né? Na verdade, assim, a gente brinca com essa história porque muitas vezes o autor iniciante entra com uma tiragem desproporcional e ele não tem canais de venda. O que a gente precisa sempre analisar é que o livro é um produto. A primeira coisa que deve ser feita é um planejamento desse produto. Existem produtos que são para uma classe econômica ou para outra, ele tem um público-alvo. Você pode ter um livro numa linguagem mais jovem, mais formal, ou um livro mais profundo ou menos profundo. Normalmente o escritor ele vai falar que quer atingir todos os públicos. Sim. Se você quer atingir todos os públicos, você não vai atingir nenhum. Porque um livro técnico, um livro de liderança, que fale de uma realidade de um gestor a fundo. De uma multinacional. O chão de fábrica, a pessoa mais simples dentro da o empreendedor independente lá na frente. Não vai entender esse livro. Se você faz uma linguagem muito básica, muito simples, para uma pessoa mais humilde entender isso aí, o chefe da hierarquia lá, o alto da pirâmide, ele não vai achar interessante. Se você tenta escrever um livro para os dois públicos, nenhum dos dois vai achar interessante. Sim. Então a primeira coisa é definir para quem você vai escrever, qual é a história que você vai contar. Delimitar o assunto. Quer dizer, olha que interessante você está colocando para mim. Quer dizer, existe um planejamento antes de eu sentar para escrever o livro. Quer dizer, antes de eu me meter a escrever meu livro, eu já tenho que dar uma parada e fazer o meu plano como autor. Quer dizer, eu sou autor e já vou começar pensando. Quer dizer, ao definir esse plano, eu já crio ali os limites por onde eu vou trafegar. Se você quer atingir um público de baixa renda, uma pessoa que paga 15, 20 reais no máximo num livro, 40% do custo de impressão de um livro é papel. Se você faz um livro de 400 páginas, não tem como esse livro custar 15 reais. Então você precisa planejar o tamanho do livro, o conteúdo do livro, o título do livro, antes de escrevê-lo. Entendi. É igual construir uma casa. Se você não faz um projeto certo, o maior inimigo da casa é a Jaque, né? Conhece a Jaque? Isso, já que eu derrubei a parede, eu vou botar já que eu estou fazendo isso, já que eu estou fazendo aquilo. É muito comum aparecer autor com 800 páginas. Você fala, pô, mas é muito grande. Fala, não, ainda nem terminei. Sim. Porque o cara quer colocar a vida inteira dele naquele livro. É o livro da vida dele. E ele quer colocar cada experiência, e ele não sabe delimitar o assunto. E ele começa a colocar tudo dentro daquele livro e o livro extrapola. Fica foge do assunto, foge do foco. Então a primeira coisa, para quem quer lançar o seu próprio livro, eu diria que defina dentro da sua área de conhecimento qual é a área pela qual você quer ser conhecido. Você tem algum conhecimento
que pode ser projetado, que pode ser útil para as pessoas, Sim. que pode ser absorvido, que as pessoas vão falar, uau, a resposta que eu queria. Pode ser um livro de como emagrecer, pode ser um livro de como gerir uma equipe de vendas, mas você tem algum conhecimento que pode ser útil para outras pessoas? Legal, sistematize isso, organize, defina, vou começar aqui, vou terminar ali. Legal. Uma definição que eu sempre dou. As pessoas falam, eu falo, o livro tem que ter foco. O pessoal fala, mas isso aqui está dentro do foco. Eu falo, não, o problema não é o assunto em si. O que é uma fotografia fora de foco? É aquela onde você não sabe onde começa e onde termina uma imagem. As coisas perdem os contornos. A pior coisa é que tem um leitor lendo um livro e ele está lendo algo que ele fala, tá, mas o que isso aqui tem a ver? Significa, está fora do foco. Está fora da... Então, delimitar o assunto é fundamental. A gente brincou do livro 10 Passos para Ficar Ricos. Quantos capítulos tem um livro desse? Sim. 10. No máximo 11, se tiver lá uma apresentação, Sim. uma introdução, alguma coisa assim, mas é um livro que pressupõe 10 capítulos. A primeira parte de um livro que você escreve é o índice. Eu brinquei aqui que o índice Sim. é para vender livro. O índice serve para duas coisas: para escrever e para vender. Porque ao escrever um índice, você está estruturando as suas ideias. Sim, exatamente. Então você consegue estruturar os assuntos, estruture primeiro, vê se eles têm uma coerência, uma lógica. Aí você determina o tamanho do livro. Quanto que eu quero escrever? A maioria dos ouvintes deve estar perguntando agora, tá, e quanto que eu escrevo para ter um livro? Tem uma regrinha básica. Você está lá no seu Word, a página de A4 aberta na frente, Times New Roman, corpo 11, entrelinhamento normal. Cada página de A4 dá 2 páginas de A5, 2 páginas de livro. Entendi. Que é o 14 por 21. Então, se você tem 50 páginas de A4, você tem aproximadamente um livro de 100 páginas. Sim. Tá? É uma regrinha básica. Então, Legal. quero um livro, aí você pega na prateleira um livro lá de 160, 144, 208, são sempre múltiplos de 16, né, os livros, e você fala, eu quero um livro desse tamanho. Legal. Se eu tenho um livro de 160 páginas, 10 capítulos, eu sei que eu preciso escrever, né, 10 capítulos, 80 páginas, 80 páginas A4, a 4, tá. 8 páginas cada capítulo. Pronto, já desmistificou o tamanho do livro. Sim. A partir do momento que está estruturado a história, o conteúdo, a forma, é a mesma coisa que um prédio. A hora que você constrói, você coloca as fundações e as colunas e as vigas. Depois você preenche as paredes. Se você estruturou o seu livro, tanto faz se você escreve o capítulo 1 ou o capítulo 3 primeiro, ou o capítulo 5, porque você já sabe o que você vai abordar naquele capítulo. Sim. Tá? Então você organiza os tópicos. Aí tem técnicas, Legal. Tem métodos para organizar isso aí. Quando você faz esse planejamento prévio, você sabe que o assunto está vendendo, qual é o enfoque, porque eu posso escrever um livro sobre vendas, sobre N aspectos. Então, vou procurar algo que esteja vendendo, que tenha interesse, vou fazer num tamanho adequado, que tenha um preço adequado. Então esse é um processo, um livro de sucesso, ele nasce assim, ele nasce planejado. Acontece de esporadicamente alguém escrever na louca, né? Aquela coisa de filme, eu sento de frente para o mar, baixa o espírito em mim, eu dou um download, né? O livro desce, eu escrevo e vou tirar 30 dias para ir para a praia, né? Vou para Ubatuba, vou para Búzios, vou ficar ouvindo jazz escrevendo meu livro. Isso é mito. Um livro é um trabalho. Você tem que separar uma quantidade de horas por dia. Se você tem uma profissão e quer também escrever um livro, separe 2 horas por dia, segunda, quarta e sexta, das 8 às 10 da noite, se tranque no escritório e trabalhe. Eu vi recentemente uma publicação muito legal na internet, que era um pessoal mostrando como era o calendário do diário de grandes autores. Todos eles publicam o que eles faziam durante o dia, né? E a maioria fazia isso. Acordo cedo, e o que eu faço entre 5 e 7 da manhã, 6 e 8 da manhã é escrever. Ele senta e aquela parte da manhã é escrever. No final desse período, todo dia, ele tinha, 10 páginas na mão, né? Depois de 20 dias, ele tem 200 páginas na mão, ele tem um potencial livro feito ali, né? Sim. Isso envolve uma disciplina, que é aquela história. É um trabalho. O livro não é um por acaso, né? Não. O livro não, ele vem com uma certa disciplina. E se a gente usar
ferramentas que existem hoje, aquela a gente já comentou um pouco aqui, en passant, né? Quer dizer, eu posso ter o meu livro a partir do meu blog. Como é que eu escrevi meu livro? O meu Everest, que é meu livro, acho que o de maior sucesso, né? Eu montei um site, e nesse site eu escrevi o site inteirinho. A partir do site pronto, eu tinha a espinha dorsal do livro. Quer dizer, ele estava todo no site, né? O site era uma navegação, quer dizer, me ajudou muito porque foi uma viagem, então cada dia eu tinha um capítulo do livro, né? Mas depois do site, pronto. E o site é uma coisa objetiva, seca. Eu pego o texto do site, sento e falo, bom, lá vou eu agora encher as paredes. Quer dizer, esse trechinho que eu fiz em 2 linhas, agora eu vou contar como foi. E a partir dali eu desenvolvi o livro inteirinho. E quando eu terminei, estava pronto o livro a partir desse insight, né? Ou seja, eu acho que a internet hoje ajuda muito a gente nesse processo de se tornar um escritor, porque a gente já é obrigado a exercitar ali. E já tem as ideias colocadas Alerta, lá, né? Não ache que pegar as postagens do blog e imprimir no papel, porque tem um monte de gente que quer replicar o blog no papel. Mas não é isso, né? E vender para as pessoas que já leem ele de graça no blog. E não é assim, né? Quer dizer, na verdade, o que o blog tem que ser? Ele tem que ser um teaser, né? Quer dizer, ele lança uma ideia que eu vou agora falar mais a respeito. O livro ele tem que ser um aprofundamento de algum conhecimento. Né? O livro ele é sempre um mergulho mais profundo. Uma sugestão para quem é blogueiro, para quem trabalha no Facebook, quem gosta desse tipo de mídia, vê aquilo que repercute. Perceba se as pessoas querem mais daquilo. Sim. E aí sim, faça textos, estude aquele assunto mais a fundo. Se você montou o espigão lá, o índice do seu livro, e viu que não tem conteúdo para aquilo, debruce, estude, leia a respeito, leia bons livros a respeito daquilo e reorganize as suas ideias para dar algo a mais. Isso serve também para palestrantes. Se no final da palestra a pessoa te chama de lado e fala, você tem um livro sobre isso, é porque a pessoa quer algo a mais. Sim, ela quer algo mais profundo. Sem dúvida, sem dúvida. Então esse é um indicativo de um segmento para onde o teu livro pode ir. Legal. E uma coisa que você colocou aí que parece que também dá uma discussão muito grande. Outro dia eu tive uma dessa no Facebook, né? Foi os caras me perguntando então que se é assim, deve haver uma fórmula para escrever um livro de sucesso. Deve haver uma, porque se é só pegar... Aliás, eu já me lembrei porque eu coloquei um post dizendo que eu entrei na Amazon e descobri um negócio fantástico que eu não sabia que eles tinham feito lá, que é o seguinte: você quando lê um livro no Kindle ou em qualquer outro tablet que tem o Kindle, você marca o livro. E os caras da Amazon recebem lá uma informação do que é que você marcou. E aí eles pegam as coisas marcadas e publicam na página do livro, num cantinho. Você vê ali aquilo que a maioria das pessoas marcou. Então eles reproduzem, ele abre aspas, o trecho marcado, eles colocam ali, ó, 40 caras marcaram, 30 caras marcaram. Então você é capaz de, antes de comprar o livro, ler aquilo que foi marcado ali. E eu publiquei e alguém falou, bom, então a partir disso eu consigo criar a fórmula de fazer um best-seller inigualável, né? Sim. E aí começou a discussão, né? Que fala, mas pera um pouquinho, que raio de fórmula é essa? É uma fórmula onde o mercado determina para mim o que ele quer ler. E eu escrevo o que ele quer. Isso vai criar um looping terrível, que é aquele looping das velhas ideias. É o efeito Google. Os algoritmos do Google, o que é isso? O Google sabe onde você navega e te oferece respostas de acordo com aquilo por onde você navega. Quando você pesquisa alguma coisa, ele vai te dar uma resposta baseada nas suas experiências de navegação. Sim. Então o teu universo não se expande. E isso é um risco, né? É uma retroalimentação. O professor Marinsky diz isso aí, né? Fala assim, se o McDonald's tivesse feito uma pesquisa de mercado para entrar no Brasil, hoje ele seria a maior franquia de arroz e feijão no mercado, né? Sim. Porque ele não fez isso, entendeu? Então, se eu for nessa aí, eu vou fazer aquilo que os caras querem e acabei perdendo, de certa forma, a minha identidade como autor. Quer dizer, o cara tem que sacar isso tudo e falar, bom, como é que eu ponho a mim nesse negócio, sem ser escravo do que estão colocando aqui, né? Ele pode pensar, como que está vendendo isso? Então, eu sou especialista em vendas. E hoje o que vende é livro de organização de equipes, ou é livro de motivação, ou é livro de não sei o quê. É nessa área que eu vou dessa trabalhar. área, Legal. Qual é a minha experiência? Sim. Qual é o meu diferencial dentro disso? A minha contribuição para essa discussão desse assunto. Legal. E óbvio, a gente nunca cria, a gente sempre acrescenta alguma coisinha e reproduz o que a gente aprendeu. Mas legal. Bom, voltemos à minha garagem, tenho 3.000 exemplares na minha garagem, e eu tenho um amigo, o Minas, que ele é uma delícia, e ele falava pra mim, falou, cara, a pior coisa que pode existir na tua vida é você ter os 3.000 livros na tua sala, porque toda manhã, quando você acorda, você vai olhar para aquele monte de livro e vai se sentir um bosta, cara, porque ninguém quer, aquilo não tem saída, tá parado aqui e ficando velho,
pega umidade. E você é ruim, entendeu? Aquilo e eu passei a usar isso quando o pessoal escreve me perguntando, eu falo, cara, primeira coisa, tire da cabeça a ilusão de que você vai ser o Paulo Coelho 2. Bota na tua cabeça que se você fizer o livro e bancar, você vai estar sentado em cima de 2.000 exemplares que não tem como distribuir. O máximo que você vai conseguir vai ser vender 80 para tua família e acabou, cara. E toda manhã você vai ver aquele monte de coisa que é o teu fracasso. Você é um fracassado, tem 2.000 livros na tua sala, né? Vamos conversar sobre essa coisa da autopublicação. Eu costumo dizer, a regra essencial é, você tem público, você tem para quem vender os livros, faça uma tiragem proporcional ao seu público. Hoje nós temos tecnologia para imprimir a partir de 50 exemplares, 100 exemplares. O custo unitário é um pouquinho mais alto, mas você não precisa empatar dinheiro num volume muito grande. Você pode até fazer uma tiragem experimental de 100 exemplares, viu se vendeu, faz mais uma de 100, sentiu firmeza, vai para 1.000, 2.000, 3.000. Hoje tem tecnologia para isso, um livro costurado, com a mesma qualidade de... Grandes editoras hoje estão usando essa tecnologia para manter livros em catálogo que vendem muito pouco, para manter, para dizer que existe, né? Compensa você procurar uma editora comercial, ou quando a editora tem uma possibilidade de te bancar legal e você vê que vai conseguir uma divulgação lá, é uma editora especializada naquilo, ou quando você não tem dinheiro para bancar o seu livro. O mercado do autopublicação antigamente era mal visto, era assim, o cara não foi aceito em editora nenhuma e ele teve que pagar para o livro dele sair. Era mal visto. Hoje esse mercado não é assim. Eu tenho autores que vieram de grandes editoras e que eles bancam a própria. Eu faço a autopublicação deles, eu produzo o livro para eles. Eles querem ter a comercialização. Porque nas grandes editoras, normalmente palestrantes, consultores, ele tinha que comprar o livro da editora para vender nos eventos dele. Sim. E ele falou, poxa, eu estou ganhando uma merreca nisso. Sim. Eu vou bancar o meu livro. Então a menina... Só para o leitor entender do que nós estamos falando aqui. Se eu lanço um livro para uma editora e esse livro é vendido a R$40 e eu sou um autor que fiz um bom negócio com a editora, eu vou ganhar 10% do preço de capa. Normalmente eles vão querer pagar 8% do preço de capa. De 5 a 10. É isso aí, né? Então, vamos lá. Um livro de R$40 vai render a mim como autor R$4. De 2 a 4. Por unidade vendida. Isso se eu fizer pelo esquema tradicional. Se eu for o autor do livro e eu banquei o livro, 100% do que vier é meu. Um livro de R$40 você vai gastar em torno de 7 a 8 para produzir esse livro, significa que você vai ficar com 32. Então isso dá uma dimensão interessante de como é que essa coisa... Mas se você tem para quem vender o livro. Exatamente. Porque não adianta você não tem para quem vender, vai ficar com o livro embaixo, vai ficar na garagem. Sim, fez 1.000 exemplares, tem R$8.000 guardados ali que você não tem para onde colocar, né? Então a recomendação é, você tem público final? Quem são as pessoas normalmente que têm público final? São palestrantes, consultores, líderes religiosos, radialistas, pessoas que têm acesso, não necessariamente que são conhecidas, mas que têm acesso ao público. Então, um consultor de empresas, ele está dando um treinamento, tem lá 200, 300 pessoas, e no final ele oferece o livro. Ou ele vende o livro junto com a consultoria. Ou é um professor que oferece esse livro para os seus alunos. Tem um professor que eu edito, de Direito, e ele dá aula em 4, 5 faculdades, somando ele tem 700, 800 alunos por ano, os mesmos naquela turma, nas várias turmas. Ele tinha uma apostila, ele deixava essa apostila no Xerox, e os meninos gastavam R$20 para fazer o Xerox da apostila, e quem ganhava dinheiro era o cara do Xerox. E o material dele era uma apostila feia, assim, toda estrambelhada. Ele transformou essa apostila num livro, que custa em torno de R$8 a R$9 para produzir, é mais barato do que o Xerox. E ele vende isso para os alunos a R$25, R$30, ele vende barato, ele poderia vender a mais. E esse livro, bem organizado e bonito, abriu portas para ele, porque outras universidades adotaram o livro dele. Legal. E ele começou a ser convidado, a dar palestras, a dar consultoria, porque ele virou uma notoriedade naquela área. E ele fez como uma autopublicação. Esse é um exemplo. Eu tenho autores que vieram de grandes editoras para autopublicação e autores que começaram com autopublicação e foram para grandes editoras. Quando o livro dele já estava na 3ª ou 4ª edição, uma grande editora da área jurídica, ele é professor de Direito, uma grande editora o procurou, falou, eu compro, te dou uma luva enorme aqui na mão e eu quero mais 3 títulos nessa área. E ele falou, olha, para mim não compensa mais ficar comercializando, eu vou ganhar dinheiro. E o que ele recebeu realmente era muito compensador. Tanto que a gente recolheu o que tinha no mercado. Ou seja,
E era simplesmente para substituir uma apostila que denegria a imagem dele. Porque a apostila do professor era horrível, né? Foi bom para todo mundo, né? Então, esse cara tem um público final. O líder religioso que tem lá 1.000 pessoas, ele tem um público final. O sujeito que tem um Facebook com 3.000 curtidores, ele tem um público ele final. Tem um potencial ele público final. Bom público final. Então, se você tem para quem oferecer o livro, aí sim vale a pena. Você pode hoje, pela internet, ou pessoa que tem acesso, hoje você tem inúmeras formas de pagamento online, que você não precisa mais ter cartão de crédito, é PagSeguro, não sei o que e tal. Então você consegue vender online, e a estrutura de correio hoje é simples. Sim. Você fecha um acordo com uma franqueada do correio, eles recolhem no teu escritório todo dia os pacotinhos para mandar embora. Você só tem que endereçar. E lembrar que o custo do correio possivelmente vai ser maior que o do livro, né? Não necessariamente. Uma postagem simples hoje, uma postagem simples é R$3, R$5. Não é tão mais caro, não. Mas que interessante, né? E aí você diz o seguinte, então, um sujeito que quer fazer a autopublicação, tem dois tipos de autopublicação. Tem aquela que sou eu, com meu sobrinho, minha sobrinha, etc e tal. E o outro é encontrar alguém que faça isso. Ou seja, já existe agora um nicho que não é pequeno, já tem muita gente prestando. Você faz isso, por exemplo. Como é o nome da tua empresa? Vamos ao merchan aqui. Ao merchan. A minha editora chama-se Reino Editorial, mas que é uma editora convencional, mas eu tenho um segmento que chama-se Tire Seu Livro da Gaveta. Que legal. Se você entrar na internet lá, tireseulivrodagaveta.com.br, você vai cair lá dentro. Desde o serviço de revisão de texto, criação de capa, a impressão, a gente pode entregar, a pessoa traz o texto e eu devolvo o livro pronto. Entendi. Ou, se ele quiser, parte do serviço também. Um serviço de editoria, você faz também? Que é a editoria do texto, você bater o olho no texto, é uma outra coisa. Sim, podemos fazer, né? Não é hoje a nossa... Eu tenho algumas pessoas, parceiros aí que eu tenho recomendado. Porque é um trabalho mais demorado, né? O pessoal quer um coaching de livro, que você sente, ajude a estruturar. O que eu posso fazer é, antes do cara escrever o livro, já dar uma orientação para ele não perder tempo escrevendo algo que quando você chega fala, tira esse capítulo, puxa para lá, puxa para cá. Dá mais trabalho reescrever, desestruturar e fazer de novo do que começar direito, né? Então, às vezes, uma conversa antes de escrever o livro, uma orientação, esse assunto é interessante, isso aqui vende, facilita muito. Então, assim, você tem essa possibilidade de fazer o livro, como você falou, o sobrinho, o amigo, o conhecido que mexe com aquilo, e invariavelmente você vai ter livros mal impressos, com capas, o cara pegou a foto na internet, depois ele toma um processo, você tem umas dificuldades aí. Depois que o livro está impresso, ele foi ver que tinha que ter código de barra, senão ele não vende na livraria, aí a livraria não pega o livro para vender. Tinha que ter o livro ISBN, né? O livro é bom, mas não tem ISBN. E aí, né? Onde começa? Onde é que vai isso aí? E você dá esse tipo de assessoria. Eu dou esse suporte todo. E como eu faço um volume, eu tenho um volume grande, eu consigo trazer descontos de gráfica, eu compro papel direto na fábrica. Eu tenho um volume de produção que permite um custo final bem mais barato do que se ele for fazer avulso o revisor, o diagramador, o capista. Né? Interessante isso. Vamos agora ao ponto-chave da nossa conversa. Pintou o e-book na jogada. Apareceu o e-book que ele chega como a salvação da lavoura, porque o que o e-book vai fazer? Ele vai tirar todos aqueles intermediários do meio do caminho, ele vai tirar o custo de gráfica e de papel, ele vai tirar o correio do meio do caminho, quer dizer, ele chega para dizer o seguinte: o mundo muda a partir de hoje porque desmorona toda tudo aquilo que encarece o livro sai fora do sistema, e a partir de agora eu sou o autor que publica o e-book e chego na China no apertar de um botão e o mundo vai ficar diferente. Me engana que eu gosto. A Amazon vai chegar e vai oferecer para mim um contrato tal do qual eu ganho 75% do preço de capa daquilo que eu vendo na Amazon, né? E o mundo ficou colorido de repente, né? E aí, cara? Já faz um bom tempo que o e-book surgiu. Não há como negar que é uma revolução, ou seja, ter na mão um tablet, saber de um livro, apertar um botão, baixar o livro e estar com ele no tablet em 2 minutos, é um negócio fascinante, né? É maravilhoso aquilo, né? Porém, o negócio não é tão simples ou tão mágico, revolucionário como tecnologia, mas na hora deles começam os problemas. Pô, quantidade ainda é pouca. Como é que é? Como é que você está vendo isso? Vamos lá. As pessoas me perguntam, você trabalha no mercado de livros, revistas técnicas também, como é que você vai fazer? Está acabando o livro. Eu falo, não está acabando o livro.
O livro, antigamente, ele era feito em placas de argila. Depois ele passou a ser escrito em papiro, em pergaminho. Sim. Depois ele passou a ser manuscrito, o copista levava 1 ano para fazer um livro. Aí o Gutenberg fez a revolução, a maquininha de imprimir, e o livro passou a ser impresso em quantidade. Nós estamos vivendo uma outra revolução digital semelhante à que Gutenberg proporcionou. Então, assim, se o livro vai ser impresso no barro, no papiro, no papel ou numa tela de LCD, para mim não faz diferença. Porque editar não é imprimir. A menos que você fosse dono de uma gráfica. De uma gráfica. Aí você tá preocupado. Eu estava preocupado. Sim. Mas a edição, a organização do conhecimento continua. E vai ser cada vez mais necessária. Porque o volume de informações é muito grande. Informações mal organizadas não vão gerar interesse. Então, a necessidade de você continua tendo que preparar o produto livro do mesmo jeito. Ele tem que ter um título atraente, ele tem que ter um visual bonito, ele tem que ter um conteúdo bem organizado. Porque você ficar perdido numa prateleira de um sebo, de uma livraria, ou ficar perdido dentro de um índice da Amazon... É muito pior. Ninguém te acha. Não vão te achar Ninguém mesmo. Te acha. É você não tem uma vitrine para ser visto. Sim. Então, do ponto de vista da tecnologia, para mim isso não vai causar muita diferença. Hoje, a preocupação que ainda existe em relação à tecnologia é a seguinte: você vê no mercado dos Estados Unidos o e-book crescendo num volume astronômico. E aqui no Brasil, assim, com o freio de mão puxado. Aí eu converso com outros donos de editora e todos têm mais ou menos a mesma percepção. No mercado americano, de música, 10% do mercado é pirata e 90% compra música em sites de venda de música. Sim. No Brasil, 99% do mercado de música é pirata. Não se vende mais CD, música online, ninguém paga para música no Brasil. Sim. E a preocupação é que não há segurança para os arquivos digitais. Não há ainda. Então ainda existe possibilidade de craqueamento, sempre vai existir. Então as grandes editoras, muitas editoras estão investindo em tecnologia, em segurança, mas sempre preocupados que a hora que conseguirem romper essa segurança, ninguém mais vende livro. Isso vira domínio. Eu recebi um comentário no programa aqui interessante. Eu fiz um programa com uma musiquinha do Paulinho Mosca, chamada O Último Dia, e um americano me escreveu: Luciano, com o português todo torto, cara, adorei a música do Paulinho, mas não consegui encontrar a música para comprar. Como é que eu faço, né? E eu... comprar? Não, eu cheguei pra ele, vai no YouTube, que a música tem lá. E ele responde: não, mas eu não quero baixar do YouTube, eu quero comprar a música para ouvir. E eu mandei, eu falei: cara, usa o software tal, que ele baixa do YouTube em MP3. E aí o cara mandou: legal, eu baixei, serviu, mas é o seguinte, cara, eu queria comprar a música. Eu já mandei um e-mail no site do Paulinho Mosca, mas ele nunca me respondeu. E eu não acho onde comprar. O cara achou que era gozação. Né? E cara, você vê que mentalidade é essa do cara. E já comentários comigo. Fala: como é que você faz com o teu conteúdo? Eu falo: cara, um sujeito que gosta de mim, ele vai pagar. Entendeu? Ele vai comprar, ele vai pagar, porque ele gosta de mim. E eu acho que é o mínimo que ele pode fazer, ou que eu faço isso, né? Se eu gosto do sujeito, eu faço questão de pagar pelo trabalho dele, né? Mas não é todo mundo que pensa assim, e realmente tem essa história: vou tirar vantagem, pego o livro e me passo o arquivo, que não é diferente de você comprar o meu livro e emprestar pro teu tio, pra tua tia, livro já é assim, revista é assim, comprei a Veja, li e emprestei pro vizinho. É diferente de replicar, né? Pois é, mas por que ele é diferente, né? Por que ele é diferente? Você, quando empresta, você tem um produto físico mudando de mãos, vai passar por 5 mãos, e aquele mesmo produto talvez um dia volte para mim, né? Agora, eu acabei de perder 5 vendas no empréstimo, né? O sujeito, quando copia o meu arquivo e manda para você, já não é mais um arquivo, são 2. Sim. Ou seja, não são mais 5, virou 10, virou 20, virou 30. Sim. Então eu diria que o risco é muito maior, porque a facilidade... Um amigo dono de editora, ele quebrou, ele fechou a editora, porque alguns títulos que ele mais vendia, ele começou a vender digital. Sim. E comecinho, né, PDF com senha, aquela coisa, e quebraram a senha lá, e o livro dele caiu em um monte de sites, os livros dele caíram em sites de download gratuito. E foi. E ele começou judicialmente aqui, ali, e não conseguiu brecar, e ele quebrou. Você vê que coisa interessante, é uma questão moral que impede que essa coisa se desenvolva no Brasil. Tem também a questão da quantidade de aplicativos, de devices, né, de aparelhos. Hoje todo mundo tem um tablet. Não é assim. A grande quantidade das pessoas que têm algum acesso são celulares.
Hoje, celular, internet. O celular não é ler um livro no lugar celular para ler. É complicado, né? Então, quando a gente fala em Kindle, quando você está falando em tablet, já não é uma base tão grande. E a grande parte dos leitores no Brasil ainda é analógico, ainda é a geração mais antiga. Sim. Tanto que você tem jornais e revistas impressos que ainda tem aumento de vendas impresso. E, na verdade, o leitor digital é a próxima geração. Sim, tá vindo lá. É a nova geração então, agora que vai começar a ler. Qual é a vantagem hoje, então, de eu fazer um e-book? Deixa eu primeiro dar a minha dica, que eu já tenho falado isso para várias pessoas, né? Falo, qual é a vantagem de eu fazer um e-book? Primeira vantagem, ele custa infinitamente menos do que fazer um livro normal, imprimir e botar. Quer dizer, aqueles 3 mil na minha garagem custaram 8 mil reais. Para eu fazer um e-book, é muito mais barato do que 8 mil reais. É muito mais barato que isso, né? Ele me obriga a fazer o exercício de editoração, eu tenho que fazer o índice, eu vou fazer a capa, Quando eu terminar aquele processo inteiro, eu gastei uma fração daquilo que eu gastaria fazendo um livro tradicional e tenho na minha mão um produto. Ou seja, esse produto pode chegar na mão de uma editora que se interessar por ele e de repente me chama para publicar a edição né? Eu tenho uma plataforma como a Amazon, por exemplo, que eu aperto um botão, no dia seguinte eu estou no mundo inteiro e esse link eu posso mandar para meio mundo. Quer dizer, passa a existir um produto que hoje está só na minha cabeça por uma fração de custo que é... que você tem que tomar cuidado apenas para não... Que nem quando começou a se gravar em casa. Eu tenho agora um gravador aqui, eu vou baixar, tinha um Audacity, eu tinha alguma coisinha, então eu gravava a música em casa. Se você não tem uma estrutura de estúdio, alguma coisa, gravar no computador em casa, a qualidade é inferior. A mesma coisa, você pode editar, fazer um e-book sozinho. Tem um monte de gente que eu conheço que faz e alguns que vendem bem. Mas se você não tem uma estrutura profissional organizando isso, provavelmente teu livro vai sair com erro de português. Eu transformei agora em livro um e-book de um palestrante, que ele vendeu muito já pela internet. Quando eu comecei a revisar, eu falei, esse aqui é o material que você vendia? Não é. Tá com erro aqui. Não era só erro de português, era erro conceitual. Frases contraditórias. Eu falei, nunca ninguém falou, não, eu mesmo escrevi e revisei. Eu falei, então, tá errado. Você tem que ter alguém que revise, alguém que crie um visual adequado, porque senão ele vai passar um produto amador pro mercado. Você vai começar a vender e as pessoas vão olhar e falar, é legal, eu vendi, mas não é um produto profissional. Então tem que tomar esse cuidado para não ficar com a pecha de produto de má qualidade. É uma preocupação que as pessoas têm que ter. Assim como tem livro impresso de má qualidade, feito na grafiquinha da esquina, que o cara corta torto, né? Que o papel solta as folhas, que não é costurado. É uma questão, já que vai fazer, cara, faça direito, faça bem feito. Software adequado. Nem que o primeiro você recorra, quem sabe, até para estar próximo, aprender como é que é. Faça um curso. E depois vir a fazer o seu, né? E aí tem uma discussão toda que o exemplo do podcast Café Brasil aqui, né? Que o pessoal fala, o teu podcast é diferente, não sei o quê. Eu falo, por quê? Porque um dia que eu fui começar a fazer podcast, eu olhei pro processo e falei, cara, eu não sou o cara da tecnologia. Eu não quero perder tempo editando o programa, porque para mim, o que agrega valor ao podcast é o conteúdo. Eu quero que 100% do meu esforço esteja na geração do conteúdo. Para passar esse conteúdo para o formato, eu pego o Lala, que sabe tudo de edição, pego a Cissa, que sabe de produção. Eles, então, cuidam de dar essa cara final, que sai uma cara altamente profissional, porque eu me dei ao luxo de me dedicar 100% ao conteúdo. Quer dizer, no caso do e-book, eu penso igual, né? Tanto que os que eu editei, eu peguei uma empresa dos Estados Unidos, editei tudo com o pessoal americano, que me deu e-books maravilhosos, né? E sem falar português, imagina o rolo lá, né? Mas acho que isso é fundamental, que tá na base das coisas que vai fazer, cara, faça bem feito, né? Legal. O e-book, ele é um produto excelente para um cidadão virtual, um cara que trabalha na internet, etc. Quando aquele público que eu estava falando, palestrante, consultor, é muito difícil você vender um e-book num evento. É mais fácil você vender um livro papel. Sem dúvida. Então, são produtos complementares. Legal, Cássio, esse papo aqui vai longe, até porque você está falando de livro com alguém que adora o negócio, que já editou, e eu quero, você fica falando, eu fico mais ansioso ainda, né, para fazer aqui. O que você me diz aí em termos de... Olha para frente, olha para daqui a 10 anos, 5, 10 anos. Como é que você está enxergando esse mercado editorial no Brasil? Me dá um panorama, o que você vê lá na frente? É promissor, é animador. Obviamente com as mudanças do papel para a tela, essa coisa toda, mas o mundo hoje está integrado. Nós temos no Brasil uma barreira que é o idioma.
Então, a grande quantidade de informações disponível no mundo hoje não está em português. Há uma necessidade de se adaptar à informação, de se traduzir, etc. Então, existe um mercado de informação em português gigantesco. É uma barreira muito grande o idioma. O Brasil tem uma quantidade de pessoas a serem inseridas ainda na educação e no mercado de leitor, para que o livro deixe de ser aquela coisa chata da escola. Você tinha que ler e fazer um fichamento daqueles livros que ninguém mais lê, e o livro vai passar a ser lazer, o livro vai passar a ser uma ferramenta. O conhecimento da humanidade se transfere por livros. Todo o conhecimento. A humanidade nos últimos séculos deu essa alavancada na sociedade, na nossa civilização, essencialmente pelo acúmulo de conhecimento. Enquanto a transmissão era oral, levava séculos, milênios, para uma tribo subir um degrauzinho, né? E a gente tem tido... Estava fazendo uma apresentação esses dias sobre artigos científicos. Há 300 anos, algumas revistas publicam artigos científicos. É a base do conhecimento. Um cientista desenvolve algo, ele publica numa revista. A comunidade acadêmica do mundo inteiro se alimenta naquilo. Sim. Por mais que a gente fale que hoje a internet está tudo lá, a internet você tem volume de informação, você tem bagunça, você tem coisas não confiáveis. Ele diz que é que nem beber água num hidrante, né? Não, você... Abrir o hidrante e tomar água lá. Mas se fosse só água, né? Tá tudo bem, o volume te derruba, mas é água. Eu acho que é pior do que isso. Você abre a internet, você abre o Google e pesquisa, vem um monte de coisa que não é água. Sim. Você recebe informações contraditórias, superficiais, erradas, né, enganosas e tudo mais. E quando você quer se aprofundar num assunto, vai fazer um estudo, vai fazer uma pós-graduação, um trabalho, alguma coisa, um TCC de faculdade, você não vai pesquisar na internet, porque aquilo não é qualificado. Você vai buscar onde tem informação organizada e dirigida. E eu acho que a literatura, que os livros, eles tendem aí para o segmento da análise, porque as pessoas vão ter acesso à informação de uma maneira aberta pela internet, já tem. Mas na hora de interpretar esses alguém fatos... tem que filtrar. Alguém tem que filtrar. Alguém tem que ser um especialista. Eu abro a internet e pesquiso sobre nutrição e tem uma infinidade de informações. Ele fala, tá, mas qual é melhor para mim? É isso aí. E aí eu busco um especialista, vou ler o que aquele cara organizou. Alguém que vai interpretar a realidade. E eu acho que isso cada vez mais vai ser necessário. Eu não tenho dúvida nenhuma, cara. E acho até que esse é o grande problema da internet e o grande espaço para crescimento aqui dentro. Quer dizer, você tem o Google, que é um buscador maravilhoso, mas não tem um outro que fala o seguinte, olha, o que presta é pá. E é um papel que até eu no Café Brasil faço um pouco disso, né? Quer dizer, eu busco o que tem por aí, tento interpretar e entregar para as pessoas, olha, eu acho que isso aqui vale a pena. Você pode até não concordar comigo, mas eu te dei uma interpretação que, se você está contra ela, você foi obrigado a pensar e falar a respeito. Isso é fantástico, né? Mas legal, e só lembrando, quando você fala do livro, você não está falando de um bloco de papel que você folheia, você está falando de ideias organizadas. Em algum lugar, em alguma plataforma, que não importa se é um DVD. Que pode ser papiro, mas Perfeito. Que é a essência do conhecimento. Muito legal. Algumas coisas que são... Você estava falando da gente falar de questão da liderança, né, das pessoas serem líderes de si mesmo. Nós pensamos com palavras. Você não consegue ter uma ideia sobre algo. A palavra que a gente conhece escrita, a letrinha, ela carrega dentro dela significado. Sim. Quanto mais palavras você conhece, mais você pensa. Sem dúvida. Então você expressa... A gente se expressa por palavras faladas ou escritas. Não tem outra maneira de se expressar. Sim. O que passa dentro da tua cabeça vem para fora. A fala é emocional. Sim. E a escrita é racional, é gramatical, né? As pessoas precisam expressar o conhecimento delas. Quem não consegue pensar, quem tem pouca leitura, quem tem pouca palavra, fica sujeito aos outros. Sem dúvida. Ela não tem... E você não consegue nem pensar a respeito de um conceito que você não consegue definir. Isso. Não dá, é impossível, né? Pois é, e essa consciência, esse conhecimento te dá domínio próprio, dá domínio da sua vida. E quanto menos governo interno você tem, mais governo externo você precisa. Perfeito. Se você não domina a sua vida, você não governa a sua vida, alguém vai governar. Tá? E além disso, as tuas experiências de vida, e aí isso eu quero dar uma chacoalhada em quem está nos ouvindo e tem
experiência de vida e não passa isso para fora. Sim. Isso é prefácio de um livro de um autor que eu editei, chama-se Miles Monroe. Ele fala assim, que os maiores tesouros da humanidade não são as minas de diamante enterradas na África, nem as minas de ouro enterradas na Amazônia, nem as minas de petróleo no Oriente Médio. Os maiores tesouros estão enterrados nos cemitérios. São os livros que nunca foram escritos, os hospitais que nunca foram construídos, as músicas que nunca foram compostas. A pior desgraça que tem é você morrer e ser enterrado com todo aquele potencial dentro de você. Nós temos que morrer vazios. Nós temos que pôr para fora de nós essas coisas que existem dentro. E escrever é uma maneira de você deixar para as outras pessoas, levar, às vezes, uma experiência de 20 anos de vida, 40 anos de vida que você tem numa profissão, a pessoa por R$20 compra aquela experiência. É uma maneira de você se perpetuar. Claro. Né? Então, ninguém tem o direito de morrer, de ser enterrado. Provavelmente muita gente já foi enterrada com a cura do câncer. Não pode. Sem dúvida. É aquele cara que nasceu para ser médico e falou, deixa para lá. Não deixa para lá. Vai atrás. Sim. Se você acredita nisso, vai atrás, estuda, desenvolve. E se você acha que você é um pobre coitado que ninguém vai ler, escreva para o seu filho, para sua filha. Fala, vou deixar para eles dois um pouco da experiência de vida que eu tenho aqui. Escrever é um exercício. O Cássio acaba de falar. O Cássio acaba de dar em palavras muito legais aqui, algo que você que ouviu o podcast Pedra no Lago já sabe do que a gente falou aqui, né? Cássio, fantástico, cara. Dá pra gente ficar aqui horas e horas, mas o programa tem que ter 1 hora e pouco, né? A gente já termina aqui. Dá uma dica aí, quem tiver interessado em te encontrar, como é que te acha, como é que faz, qual é o caminho? Legal, pode me achar pela internet, www.tireseuLivroDaGaveta.com.br. O telefone é 11 5575 8870. Legal. Tá? Eventualmente a gente dá alguns cursos aí que chama Tire Seu Livro da Gaveta, sobre dicas de como organizar o livro, etc. E tem todo esse trabalho de consultoria, de suporte aí. Quem quiser ligar, a gente está à disposição. Muito legal. Muito obrigado pela presença, valeu o nosso papo aqui. Você que está me ouvindo aí, morra de inveja, porque agora eu desligo o microfone e vou fazer uma consultoria com o Cássio aqui. Você ouviu o Leadercast, mas ele continua no portal cafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br. Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 89 8114. O Leadercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br. E o Leadercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.